comecei a atender o Marcos quando eu cheguei aqui no ano de 2008. Ele era um dos pacientes que recebia uma listinha, né? E ele era um deles. E inicialmente o Marcos, ele é bastante emotivo, ele chorava bastante nas sessões. Mas ele também falava de Deus assim com uma forma convincente, uma forma alegre, com muito entusiasmo. E eu sempre ouvia o Marcos, né? Eu sempre gostava de ouvir o Marcos porque ele contava aquilo com bastante entusiasmo. Na verdade, assim, no começo eu duvidava, achava, digo, mas ela não vai se interessar assim por um, né? É um assunto que também me interessava e a maneira como ele falava, assim, ele se emocionava bastante, eu via que aquilo era sincero. Ele falava com convicção, não falava da boca para fora. O grande pregador em questão é o Marcos, 22 anos, portador da síndrome de Waardenburg tipo 2. É uma síndrome muito rara, o Marcos não tem, assim, grande comprometimento, mas ele tem algumas características dessa síndrome. A despigmentação da pele, a deficiência mental leve, mas tem. Mas e daí? Quem disse que alguém com deficiência mental não pode falar de Deus? Uma vez ele falou isso, que eles iam que os adventistas iam sofrer porque viria uma lei. E eu não sabia nada disso, né? Porque eu era católica, eu não sabia dessa coisa. Eu ficava assim, mas como hoje em dia é tão... como é que é? Se respeita tanto os valores, os direitos das pessoas. Por que eles vão sofrer se eles não são submetidos à Igreja Católica? Daí, aí isso começou. Uma vez ela me perguntou sobre o que é essa lei dominical uma vez. E o que você respondeu? É o final dos tempos que vai surgir. O que você fazia quando você não sabia responder o que ela perguntava? Eu vinha até minha mãe e falava para ela, daí ela ia até lá na sessão de massagem, ela respondia as perguntas da Rosa. Aí entrou em cena a dona Yolanda para continuar explicando o que o filho não conseguia. Mas já que a psicóloga queria saber demais, o jeito foi um método mais definitivo: o grande conflito. Eu olhei para ela e pensei, puxa vida, esse é um assunto assim que é o último que você explica para a pessoa, não o primeiro, né? Quando eu falei da senhora White que esse livro ia explicar melhor sobre a lei dominical, ela se interessou pelo livro, ela se interessou pelo assunto. Aqui eu acredito que eu comecei a querer saber mais mesmo, né? Aí eu acredito que se eu não tivesse lido O Grande Conflito, eu não teria mudado. Foi decisivo para mim. Claro que o estudo bíblico depois foi interessante, né? Muito interessante, mas eu penso que O Grande Conflito foi fundamental. Eu li aquele livro com uma avidez, eu comecei a ler e não queria mais parar. Por quê? É porque respondeu dúvidas básicas que eu tinha. O resultado da sementinha que o Marcos plantou foi o batismo da sua psicóloga. A doutora Rosa aceitou a Cristo e aprendeu do seu paciente que disposição de pregar não depende de inteligência, mas de submissão. E que deficiente, louco mesmo, é quem rejeita essa mensagem. Eu imagino que Deus pode se servir de qualquer membro, de qualquer instrumento para falar. Não é isso? Deus me deu capacidade. Pra quê? Para falar do amor dele. E por que você acha que você tem capacidade de falar do amor de Deus? Por causa que Deus está me dando muita sabedoria. Que quando que eu estou sozinho no meu quarto, eu sempre peço muita sabedoria para Ele. Para fazer a obra dele. Porque daí, aí além da terapia, eu pude evangelizar ela na terapia também. Você que fez terapia nela? Eu que fiz terapia nela. É uma felicidade assim que não tem explicação. É um assunto que não tem explicação. Ou melhor, que tem explicação. É só pelo poder de Deus, porque eu sei que pelo Alexandre, né? Jamais ele sozinho, né, faria isso. Mas eu sei que Deus tem usado muito, muito o Alexandre. Não só com a Rosa, muitas outras pessoas, né? A família veio buscar um serviço e me trouxeram um outro bem maior. Aí tá uma estrela na minha coroa. Por causa que eu não pensei que eu ia conseguir converter uma doutora.
Eu acho que todo mundo pode fazer esse trabalho. Por que você acha isso? Porque esse trabalho é só a gente saber andar nos caminhos de Deus e saber a hora exata de falar as coisas certas na hora exata. E é ele, um aluno da APAE, que resolveu pregar e distribuir livros missionários. Pelo convite e amizade do Marcos Alexandre, outras 15 pessoas resolveram montar um pequeno grupo de estudo da Bíblia. E ele mesmo dá estudo para outras 6, com a ajuda de um garotinho, que lê e responde as perguntas para ele. E essa ajuda é necessária por um motivo bem simples. Quantos livros você já leu? Nenhum, porque eu não sei ler. E você deu um livro pra ela? Por quê? Pra ela ler, que eu sabia que aquele livro ia fazer diferença na vida dela. Não, você não leu ele? Não, nem mais me falaram, se você quer converter uma pessoa, dê um bom livro pra ela ler. Eu acho que eu vou ser evangelista. Porque eu amo falar desse meu Deus. Porque mesmo a fé que eu pratico, eu quero que essas pessoas pratiquem também. Quero ser evangelista. Ele é um grande evangelista. Essas crianças como o Alexandre e outros meninos que a gente vê, eles não têm dificuldade para aceitar ninguém. E as pessoas que se dizem normais têm dificuldade para aceitar eles. Então isso é muito triste, né? A linguagem do amor, qualquer pessoa entende. Não precisa ter nem inteligência ou sabedoria. A linguagem do amor eles entendem. Porque para Deus nada é impossível.